Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Clodoaldo Calegari, que é o presidente da ProSoja Goiás. Nós nos encontramos recentemente em Brasília, eu fiz um convite para ele, vir até Rio Verde, para a gente bater um papo pessoalmente. E não é que o homem cumpriu e veio? Como é que você está, meu amigo? Muito bem, Divino Ronaldo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Rapaz, eu fiquei feliz mais da conta de te encontrar em Brasília, né, naquele evento que teve lá na ProSoja Brasil. Ótimo evento, hein? Aliás, que evento fantástico, né? Importantíssima forma de comunicar. O que você achou que a imprensa trouxe ali, que você acha que agregou? A gente conseguiu ver para mim teve um parâmetro muito interessante, um paralelo muito interessante de ser visto. De um lado, jornalistas como você, como alguns outros que estavam presentes, que têm o conhecimento do agro, que sabem como as coisas funcionam, que conhecem o nosso dia a dia, nossas dores. E, de outro lado, alguns jornalistas que não têm a menor ideia do que é o agronegócio e que, eventualmente, tem que pegar o microfone e falar do agronegócio. Então, assim, eu acho que para eles foi uma abertura de imagem, as mentes se abriram aquele dia, veio muita coisa à luz. E eu vou te falar uma coisa que acontece principalmente nos grandes veículos. Jornalistas que não têm vínculo nenhum com o agronegócio e que são escalados para cobrir eventos do agro. Enfim, eles chegam muitas vezes sem saber o que vai acontecer ali, sem saber nem o que está sendo falado, né? Nós tivemos recentemente uma imagem interessante. Uma mulher gravando em frente a uma lavoura de milho falou: estou aqui em frente a essa lavoura de soja. Então, assim, é isso que você está falando. Às vezes não é culpa do profissional, ele é escalado para algo que ele não domina, né? Exatamente. Os grandes veículos, e principalmente hoje em dia, que estão, às vezes, precisam enxugar um pouco. Então, tem um profissional ali que ele está em várias editorias. Muitas vezes até na editoria de esporte. Ele acaba cobrindo agronegócio. Porém, eu quero entender mesmo como é que você chegou na ProSoja. Para isso, conta um pouco da sua história para nós. Então vamos lá. Bom, meu nome é Clodoaldo Calegari, eu nasci na cidade de Tapejara, no Rio Grande do Sul. Eu tenho 54 anos e mudei para Goiás em janeiro de 1987. Em 1989, eu fui admitido no vestibular da FESURV. Peraí, você mudou sozinho ou você mudou com a família? Eu mudei com a minha família. Meu pai havia adquirido terras no município de Silvânia e nós nos mudamos para Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, porque era uma cidade de um porte um pouquinho maior, próximo e não tão longe assim da fazenda. E aí, muita dificuldade naquela época, anos 80, quando a gente veio, era assim, era um caminhão com uma mudança, a família, o cachorro, e nós, literalmente, eu trouxe meu cachorro comigo. E aí a gente veio meio que ficar acampado na propriedade, sabe, Divino Ronaldo? Foram anos muito difíceis. Eu tinha 16 para 17 anos. Era um garoto. E aí, em 1989, que eu encerrei o ensino médio em 88, e aí eu quis cursar agronomia. E eu ouvi falar de que Rio Verde tinha uma faculdade de agronomia. E aí eu peguei um ônibus da Aviação São Luís lá em Brasília e vim bater na rodoviária de Rio Verde meia-noite. Eu e um amigo descemos, pegamos um táxi e falamos para ele assim: acha um hotel para a gente. Ele nos levou para a Praça 5 de Agosto. E lá nós nos instalamos no hotel recém-inaugurado naquela época, que está lá em funcionamento até hoje. E fizemos nossa inscrição no vestibular e voltamos, porque tinha que vir aqui para fazer a inscrição no vestibular. Naquele tempo não tinha internet. Não tinha nada disso. E, aliás, nós fizemos em 2, e eu vim com uma procuração de um amigo que hoje reside aqui em Rio Verde, um primo meu, que hoje é morador de Rio Verde, para fazer a inscrição dele no vestibular também. E aí, assim, nós fizemos. Viemos os três foram admitidos. Isso prova que a gente estava com a base boa de ensino médio. Passamos na faculdade. Altamente concorrido naquela época. Naquela aqui, época, né? Era muito concorrido. Na verdade, nós tínhamos aqui no Centro-Oeste, nós tínhamos o UNB, o FG, Rio Verde. O resto era fora. Tinha Itumbiara, mas não tinha o reconhecimento do MEC ainda. Então, assim,
Naquela época eram poucas as faculdades de agronomia. E a daqui era uma das mais reconhecidas do Brasil. Excelente universidade, muito estruturada, uma das poucas que estava em uma área de zona rural, que hoje está dentro da cidade, né? Mas naquele Exatamente. tempo era zona rural. E em fevereiro de 89, eu me mudei para Rio Verde. Esses 3 amigos com um golzinho, aquele golzinho quadrado, malas dentro, um caminhãozinho do pai do meu colega trouxe algumas coisas, a mesa da casa de um, a geladeira velha da casa de outro, o fogão velho, e nós fomos morar ao lado do Hospital Santa Terezinha, em cima de uma mercearia. Oh. E aí depois nós mudamos, continuamos aqui, e aqui eu concluí minha graduação em agronomia em 1993, e fiz muitos amigos, tenho muitos amigos aqui até hoje. Felizmente consegui levar um rol de amigos para a vida, que a gente tem contato até hoje. Já são 31 anos. Tenho professores, boa, amigos, tenho colegas de faculdade, tenho amigos que eu fiz na cidade. Então, assim, então sempre é um prazer muito grande, uma alegria muito grande eu retornar a Rio Verde. Eu vou ter que deixar João, uma sugestão aí para a Câmara de Vereadores para te dar um título de cidadão Rio Verde, né, senhor? Ué. Não, eu não fiz nada por Rio Verde ainda. Tem muita gente que é mais merecedor do que eu. Estudou aqui, morou aqui, tem amigo aqui, pronto, é mais do que o suficiente. Seria uma honraria. Ô, Clodoaldo, me conta uma coisa. Você morou em Rio Verde, saiu daqui, você foi para onde? Então, eu saindo daqui, eu retornei a Lusiânia porque eu já tinha arrumado um emprego em uma revenda de insumos, uma empresa de distribuição, antes mesmo de me formar. Meu último semestre, eu fiquei meio enrolado com algumas matérias, meu último semestre eu ia e voltava toda semana de ônibus. E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei por alguns anos, depois eu fui representante de uma empresa de sementes, e meu negócio do meu pai cresceu um pouquinho e ele começou a produzir sementes de soja. E aí ele pediu que eu fosse trabalhar com ele. Larga isso que você está fazendo e vem me ajudar aqui. Antes disso eu nem cabia, propriedade pequena, meu pai tinha 2 sócios, então não tinha espaço para mim. E naquele momento, ano de 98, 99, eu deixei as outras coisas e fui trabalhar com meu pai na fazenda. Bacana, legal, história e tanto, hein, rapaz? Você está querendo saber como é que foi parar lá na ProSoja, né? Nós vamos chegar nessa parte agora. Então tá. Nesse período que eu trabalhei com sementes, eu me envolvi auxiliando a Associação Goiana de Produtores de Sementes, comecei a participar da diretoria das reuniões, até que em um período eu assumi uma gestão como presidente da Agrozen. Depois de um tempo eu fui me desligando, porque a gente foi parando de trabalhar com sementes, mas eu sempre gostei muito de estar na mesa discutindo, lutando por setor, qualquer um deles que seja. Isso não é... Eu às vezes falo, não vou mais fazer isso. Aí aparece a oportunidade, eu não consigo correr. É a tal da política classista. E eu comecei a participar das reuniões da ProSoja, das assembleias da ProSoja Goiás, e gostei muito do que eu vi de Menonaldo. As pessoas deveriam conhecer melhor como a ProSoja realmente é. A ProSoja Goiás, como as outras ProSojas, nós somos 16 no Brasil, em estados produtores de soja, milho e outros grãos. Além da nossa entidade mãe, que é a ProSoja Brasil, que tem sede em Brasília, que você lá conhece, esteve conosco. Então, são lideradas e conduzidas essencialmente por produtores. Nós não somos funcionários de carreira, nós não somos concursados, nós somos produtores cuidando dos produtores. Você está colocando um ponto aí. Muitas vezes eu vejo uma discussão que produtor rural não deveria se envolver em política. Hoje em dia muita gente fala isso, os produtores rurais se envolveram demais em política, não deveriam ficar mais neutros. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Divino Ronaldo, isso é um tema bastante polêmico. O que eu posso colocar? Talvez tomar um lado político, essencialmente fechar os olhos para o que está do outro lado, não seja o melhor caminho. Em muitos momentos, quem está na liderança classista tem que ter jogo de cintura e ser um pouco apolítico. Mas, por outro lado,
Hoje não se consegue nada, não se consegue avançar em qualquer pauta que seja, não se consegue elaborar qualquer defesa que seja relativa a uma classe, se você não tiver no meio político. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Muitas das leis que avançamos, das pautas que avançamos esse ano a nível nacional, foram resultado do grande trabalho que a ProSoja, entre outras entidades, como o CNA, que é muito atuante também, do trabalho que essas entidades desenvolveram junto à Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília. Que é um trabalho político. Que é um trabalho político, onde tem deputados e senadores dispostos a nos ouvir e abraçar as nossas pautas. Então, se eu entendi bem o que você está dizendo, é o seguinte: devemos estar com os olhos abertos para a política, mas não individualmente lutarmos olhando um lado, mas seria muito mais fácil entrar para uma determinada entidade, fazer parte de uma determinada entidade que vai representar não apenas você, mas um grupo maior ali. Seria muito mais fácil, por exemplo, uma interlocução com a ProSoja do que uma interlocução com o Divino Ronaldo apenas como produtor rural. Seria mais ou menos isso? Sim. Mas também tem outro detalhe. Nada impede de alguém ligado ao setor ser aquela pessoa, talvez até por ter perfil nesse sentido, de ser aquela pessoa que vá fazer esse elo de ligação. Nós precisamos de vereadores do setor, nós precisamos de deputados, de prefeitos do setor, nós precisamos de deputados estaduais, de senadores que abracem as nossas pautas, e muitos deles são produtores rurais. Mas não quer dizer que se eu for para dentro de uma entidade para trabalhar, que o meu perfil vai ser de me candidatar na próxima eleição a um cargo eletivo que seja. Tem outras pessoas que têm mais perfil para o cargo eletivo do que para a entidade. Então, eu acho que isso são carreiras que têm que andar juntas. Nós como líderes classistas, temos que estar próximos aos políticos, e os políticos precisam do nosso suporte, gerando as demandas necessárias para que eles ajam em favor do nosso setor. Isso que você colocou é muito pertinente, muito importante, porque às vezes as pessoas não entendem por que uma entidade representativa de uma determinada classe às vezes senta com políticos que são contrários, digamos assim, ou que nas eleições foram contrários àquela classe, àquela categoria. Por exemplo, a ProSoja sentou com o presidente da República, por exemplo, que era contra o agronegócio, ou que muitas vezes faz coisas que o agronegócio não gosta. Mas existe uma necessidade, né, Rodolfo, de se sentar com as partes e buscar, muitas vezes, um consenso, né? Exatamente, Divino Ronaldo. Você está coberto de razão nessa colocação sua. E isso está em todas as esferas, quer seja com o governo federal, com o governo estadual, nas pautas municipais. A gente não pode simplesmente, porque um governador, por exemplo, de um estado assumiu por 4 anos, e nesses 4 anos, como ele não tem as mesmas ideias políticas que eu vou fechar o meu setor durante 4 anos e deixar eles andarem do jeito que eles querem. Claro que não. A gente tem que estar à mesa, tem que estar discutindo, tem que estar negociando. É uma palavra muito chata de usar, mas é uma negociação. Porque muitas vezes a coisa vem tão pesada para cima da gente, a gente não vai conseguir defender tudo. Nunca é preto no branco. Se todos tivessem o mesmo pensamento, as mesmas ideias, não precisava debater nada. Era simplesmente tocar em frente. Mas não é assim que as coisas funcionam. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outras. A gente tem que usar os nossos argumentos em defesa do nosso setor. Então, a gente sempre vai estar à mesa de negociação com quem quer que seja. É claro que se do outro lado da mesa tiver alguém que tem pensamento similar, o avanço é muito mais rápido, né? Muito mais resultante para o setor. Agora, quando tem gente do outro lado que pensa diferente, a gente tem que levantar as nossas bandeiras, sentar e ir de forma civilizada para o enfrentamento. Você está à frente da ProSoja Goiás há apenas 6 meses? Quase isso. Quase 6 meses, né? Nesse período, você conseguiu alguma coisa que você falasse assim,
é um avanço que a entidade teve nesses 6 meses que eu, ao terminar esse ano, estou feliz? Eu estou feliz por nós, entendeu? Nós avançamos em algumas pautas com a ajuda de vários diretores da ProSoja, com a ajuda de parceiros de outras entidades do setor. Nós tivemos um avanço bem significativo nas pautas ambientais no estado de Goiás. Quando eu falo nas pautas ambientais, a gente teve um acesso muito bom com a secretária de Meio Ambiente, onde ela trouxe toda a equipe dela, equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente para a mesa. Nós levamos, junto com essas lideranças, onde estava o vice-presidente da FAEG, que foi muito importante, né, nessa negociação, que é o Eduardo Veras. Eu gosto de citá-lo porque ele é um amigo, ele é um associado à ProSoja. Então é um cara que, da mesma forma que eu estou aqui como a ProSoja e ele como FAEG, a hora que a FAEG precisa do presidente da ProSoja, ele está lá. A hora que a gente precisa da FAEG, a FAEG está junto. Eu acho que isso é de extrema importância. Entre outras entidades, Fundepec, a Dial, que o Chequinho aqui de Rio Verde tão bem conduz como diretor executivo. Colega de colégio agrícola. E aí, Divino Ronaldo, nós podemos sentar à mesa e discutir, encontrar os entraves. Olha, isso aqui não está avançando, esse licenciamento está parando aqui. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, isso aí é uma coisa que toda ação, ela não é da noite para o dia o resultado, mas a gente já está percebendo que está mudando, está diminuindo a morosidade, está andando um pouco melhor, está destravando muita coisa. Então, isso aí para a gente é um ganho, e esse ganho aconteceu agora, no segundo semestre, e é um ganho interno no estado de Goiás, junto a uma secretaria importante. Nós estamos à mesa discutindo todos os avanços no Fundeinfra, nós estamos tirando dinheiro do bolso do produtor, do meu bolso, do bolso dos meus colegas, para fazer obras para o estado, e o sistema público é muito engessado, então está se buscando alternativas. Indústrias, por exemplo, aqui de Rio Verde já estão pleiteando, prontas para assinar contratos, para tirar do papel algumas obras nesse sistema. Vai sair do papel? Vai sair. É porque eu escutei de uma pessoa muito importante dentro do estado, falou o seguinte: a gente adoraria se a velocidade do serviço público fosse a mesma do privado. Nós não temos tantas barreiras como o serviço público tem. O serviço público tem várias etapas, e cada etapa vai submetida ao Tribunal de Contas, cada etapa vai submetida ao Ministério Público, todo mundo, porque eles não podem incorrer em erros, desculpa, que penalizem o gestor. Então, eles têm que ser fiscalizados mesmo. No setor privado, eu posso escolher em comprar isso aqui do Divino Ronaldo ou comprar isso aqui do seu concorrente. Talvez eu prefira pagar um pouco mais para o Divino Ronaldo, porque é uma pessoa que eu confio e sei que vai desenvolver o trabalho bom. No serviço público não é assim. É licitação. Ganha quem faz a melhor oferta. E nem sempre quem está do outro lado fazendo a melhor oferta é uma empresa que vai cumprir com o cronograma, que vai... O exemplo claríssimo aconteceu aqui na GO 210. A empresa entrou, não deu conta de tocar a obra parou, causou diversos acidentes e agora foi substituída e vai ser assumida no sistema de gestão de uma empresa, da cooperativa, que vai ser comigo que vai tocar. Então, essa é uma coisa que a gente está avançando, ainda tem muito a acontecer. As obras vão sair do papel, elas foram eleitas, distribuídas no estado inteiro, foi um comitê que discutiu a importância para poder atender todas as regiões do estado de Goiás. Muitas vezes o pessoal acha, eu estou contribuindo mais, minha região contribui mais, o Rio Verde é um grande arrecadador, um exemplo. Mas aqui também já tem um pouco mais de estrutura do que muitas regiões do estado. Então, isso foi tudo um trabalho que é muito minucioso, não é fácil, mas estamos avançando. É isso que importa. Bom, vamos para 2025, que está batendo na nossa porta, está chegando, e com certeza você vai ter muito trabalho juntamente com a sua diretoria ao longo do ano de 2025, porque os desafios não param. Né? A gente tem falado muito que esse ano de 2024 tem sido altamente desafiador. Eu estava conversando com um produtor rural na semana passada e ele falou assim, olha, 2025 vai ser um ano extremamente difícil,
Porque tem muito produtor que está pedalando, está jogando para frente. Não tá, a conta dele não está fechando, ele está jogando para frente, torcendo para que se produza bem, se venda bem, com preço bom, que a commodity fique com preço bom, para ele conseguir pagar aquilo que ele não conseguiu para trás. Como é que você visualiza o ano de 2025 para o produtor rural? Com bastante apreensão. E eu vou explicar por quê. Nós temos muita atenção a tudo que acontece no mercado. A gente percebeu esse tipo de produtor que você falou que está entrando com dificuldade. Nós vimos alguns já saindo da atividade, comerciantes entrando em dificuldade, fechando as portas ou pedindo recuperação judicial, produtor rural também pedindo recuperação judicial, que é uma pedalada, como você falou, né? Tentando jogar para frente para fazer um ajuste na esperança de que o agricultor tem muita fé, na esperança de que o ano que vem seja melhor. Se eu pudesse definir o que é o principal adjetivo para um agricultor é fé. O agricultor sempre tem esperança que o ano que vem vai ser melhor. A apreensão da gente vem do seguinte: vem por aí uma safra robusta. Se o clima continuar colaborando nesse sentido, nós teremos uma safra bastante robusta. Os Estados Unidos já tiveram uma safra grande, a Argentina está vindo para uma safra de franco crescimento, outros players menores, Paraguai, China com alguns avanços lá também. Então, assim, nós estamos partindo para um abastecimento melhor. Nós temos um problema que a gente tem que se preocupar. Se você andar em volta da cidade ou em outras regiões do estado, você vai ver que nós temos uma safra que vai chegar toda junta. O Mato Grosso plantou mais tarde, o Sudoeste de Goiás plantou mais tarde, o Leste plantou mais cedo, o MS plantou mais cedo, e nós vamos ter uma colheita muito concentrada entre o final de janeiro, segunda quinzena de janeiro e o mês de fevereiro. Nós vamos ter uma guerra por logística, uma briga por caminhão, por armazém. Pode ser que eu esteja enganado, mas todas as nossas projeções mostram que nós vamos ter que estar bem atento a isso. E torcer para que o clima colabore com a nossa colheita. Se o clima resolver nos dar um susto de chover 10 dias seguidos, vai virar o caos. Então, além de todos os cuidados que nós temos de condução de lavoura, de capricho, para conseguir alta produtividade, na esperança que o mercado nos dê algo de positivo, ainda temos as variantes que nós não controlamos. O câmbio, que a gente não sabe para que lado vai. Ou seja, a gente vai ter, provavelmente, eu acho que você está muito certo nesse ponto, nós vamos ter filas nos armazéns, nós vamos ter frete mais caro, vamos ter escassez de caminhão, escassez de profissional, de caminhoneiro. Realmente não vai ser muito fácil, não, nesse sentido, né? Aliás, a questão da armazenagem já é um problema que todos os anos a gente vê. Nós temos uma questão política nos Estados Unidos, onde o Donald Trump assume. Como você vê o reflexo do governo Trump no agronegócio brasileiro? A gente ainda não sabe exatamente como vai ser a condução do governo Trump, mas já tem alguns sinais. E os sinais são de austeridade. Quase que não saiu. Essa austeridade pode potencialmente levar a uma nova guerra comercial entre Estados Unidos e China, principalmente. Isso beneficiaria o Brasil? Talvez favoreceria, dependendo do quanto isso endurecer, facilitaria o escoamento da nossa produção para os chineses. Mas o chinês, por mais que ele esteja em guerra, ele não é bobo. Ele vai comprar onde for mais barato. Aliás, é um baita de um negociante, né? O chinês vai comprar onde é mais viável financeiramente para ele. Então, assim, isso pode impactar.
A gente não sabe que tipo de sanções o governo Trump vai impor a alguns países que não estejam alinhados com a sua política, países em guerra, ou mesmo países que tenham uma ideologia política muito diferente do que a forma como o Trump gosta de trabalhar. Que é o caso do Brasil hoje. O Brasil hoje acende uma luz de alerta. A gente tem que acender essa luz de alerta. A menos que a nossa diplomacia trabalhe muito favoravelmente. Né? Eu vou te falar. Não? Porque da outra vez, quando o Trump estava lá, nós tínhamos um governo que era alinhado. Exatamente. Com o Trump. Né? E hoje não. A coisa está diferente. A nossa diplomacia de cima do muro é muito difícil de ser conduzida, de ser interpretada. Nós tivemos agora recentemente um acordo que já levou 20 anos para ser assinado, que foi o Acordo Mercosul-União Europeia. Bom, teoricamente, ele sai do papel. Como que você vê os próximos passos? E quando que a gente deve sentir esse acordo na prática? Bom, isso é um acordo que foi firmado. Alguns países já se manifestaram contra. França, Polônia, salvo engano, Itália. Só que isso tudo tem que ser validado pelos setores políticos de cada nação, sejam elas do Mercosul, sejam elas da União Europeia. Diante dessa validação, vão ser elaborados os meandros disso tudo, as normas do funcionamento desses acordos multilaterais. Se o meu produto vai ser exportado para lá sem tarifação, ou com uma tarifação baixa ou com a tarifação alta, se o produto que vem de lá para cá vai ter algum contraponto. Então, isso ainda tem tudo que ser regulamentado. É um avanço grande, porque a gente não pode ignorar o potencial do mercado europeu. E nós somos importadores também de muita coisa do mercado da União Europeia. Só que ainda tem muito ajuste para ser feito. Eu acho que o ano de 2025 vai trazer muita luz para isso. Meu amigo, como se associar à ProSoja Goiás? Agora chegou a melhor hora, Divino Ronaldo. A hora de fazer a propaganda da associação. Fazer o merchan? Aproveitar para fazer o merchan, que beleza. Brincadeiras à parte, Divino Ronaldo, qualquer produtor rural que trabalhe com grãos e que tenha uma inscrição na Secretaria da Fazenda pode ser associado à ProSoja Goiás. E ele pode fazer isso de uma forma muito simples. Entrando no nosso site www.aprosoja.go.com.br. E, além disso, se quiser conhecer um pouquinho mais sobre a gente, pode seguir nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram também, aprosoja.goiás. E ele pode ter certeza que vai ter alguém lutando por ele, trabalhando por ele, pensando por ele, agindo favoravelmente a ele nos momentos necessários, né? Sem dúvida alguma. A gente está aqui... Eu gosto de colocar uma coisa, de Ronaldo, que eu acho que ninguém em sã consciência deixa o seu negócio na mão de terceiros para cuidar de um negócio que é de todo mundo. E é o que a gente que está à frente da ProSoja, eu tenho tantos parceiros aqui em Rio Verde mesmo, diretores regionais, pessoas da diretoria que estão mais próximos da gente na diretoria, diretor financeiro, diretor administrativo, tem gente de todo lado, inclusive aqui de Rio Verde, que estão dispondo de um pouco do seu tempo para um bem comum. E é assim que a ProSoja funciona. A gente é um pouco maluco, né? Larga o seu negócio para trabalhar para todo mundo. Eu tiro o chapéu para pessoas que fazem isso, porque são essas pessoas que fazem a diferença na sociedade. É aquela história, se a gente for só reclamar e ninguém agir, meu amigo, às vezes as pessoas que irão agir serão aquelas que você menos aprova. Então a gente precisa de gente do bem agindo, precisa de gente do bem fazendo para que a sociedade possa melhorar a cada dia. Qual é a mensagem de final de ano, a mensagem de Natal que você deixa, não só para os associados, mas para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que agradecer por estar chegando ao final de mais um ano.
Eu acho que o sentimento de gratidão é o que nos move para continuar lutando, qualquer que seja a nossa batalha. Então, agradecer pelo ano de 2024, pelos aprendizados que tivemos com as dificuldades que enfrentamos. Desejar a todos, aos associados da ProSoja, aos ouvintes, de maneira geral, aonde quer que essa voz possa chegar, que tenha um ano de 2025 brilhante, repleto de conquistas, e que tenham sabedoria para enfrentar tudo que vier pela frente. O meu muito obrigado a você pela oportunidade e um grande abraço aos ouvintes do Agro e Prosa. Meu amigo, só de você estar conosco aqui trazendo essa mensagem é um grande alento. Nós precisamos muito dessas mensagens de otimismo. E quando você falou que o produtor rural, ele é alguém de muita fé, isso é incontestável. Alguém que vai lá, que coloca a semente na terra e que acredita piamente que vai chover no momento certo, acredita piamente que na hora da colheita não vai chover, que acredita piamente que as coisas vão acontecer do jeito que ele precisa que aconteça, realmente nós temos que respeitar esse profissional a cada dia. Eu acho que o Brasil deveria entender um pouco mais da importância do nosso agronegócio e do produtor rural. Um prazer estar com você e um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa prosa. Nós estamos chegando num momento tão especial que é o Natal, né? Que Deus possa tocar a cada dia mais no seu coração, que você abra a sua mente para receber coisas boas. Somente assim a gente será a cada dia mais abençoado. Se você gostou dessa nossa prosa, deixa um gostei, deixa um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.